Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre miragem. Sabe aquela pessoa no deserto, num dia de muito calor, sem água, quase morrendo de vontade de tomar um banho, que de repente enxerga um lago lá na frente e quando chega próximo, não era lago, era só uma miragem. Espero que isso nunca aconteça com você. Como é que esse fenômeno se dá? Isso nada mais é do que uma coisa muito simples de ser explicada por meio de reflexão e refração, que são duas situações comuns que se passam com raios de luz. Vamos tentar entender um pouquinho como é que essa coisa acontece. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ou nesse esqueminha feito aqui na luz. Vamos imaginar que isso aqui é um raio de luz incidente numa superfície entre o ar e a piscina, ou o mar, certo? Então, ele faz um ângulo com essa linha imaginária aqui na vertical, que eu vou chamar de θ1. Esse mesmo raio, ele vai sofrer o que a gente chama de reflexão, exatamente com o mesmo ângulo para o lado de cá, e é esse raio refletido que traz informação para os nossos olhos. Por outro lado, se eu estiver mergulhada dentro da piscina, eu também vou enxergar a luz, porque esse raio também vai passar aqui para dentro. E esse raio que chega aqui, a gente diz que é um raio refratado. Agora percebam, esse ângulo feito aqui com a vertical é diferente desse ângulo do raio refratado feito com a mesma vertical. Por que isso acontece? Porque a onda de luz, ela se propaga com velocidades diferentes em meios diferentes. Então, se aqui é ar e água, a velocidade de propagação da luz está refletida numa característica que a gente chama de refringência, que não importa muito, o nome disso, mas que tem a ver com um índice que a gente vai chamar daqui a pouquinho de N1 e N2. Pois bem, agora que você já sabe o que é um raio refletido e um raio refratado, vamos imaginar uma situação limite. Existem situações nas quais toda a luz que é incidente é refletida e quase não sobra nada para ser refratada, ou não sobra absolutamente nada para ser refratada. Esse ângulo depende muito entre os dois meios nos quais a luz está se propagando, se é ar e água, se é ar e óleo, se é água e óleo. Então, dependendo dos meios, a gente encontra ângulos que a gente chama de ângulos críticos, que são diferentes. Quando a gente encontra esse ângulo crítico, o que a gente diz que acontece é uma reflexão total. Então, toda a luz incidente é refletida. Bom, o que isso tem a ver com a miragem, né? Então, tem aqui um esqueminha que mostra diferentes raios que aparentemente estão sendo refratados até um ponto bem mais embaixo, onde ele sofre uma reflexão total e continua sendo refratado em direção oposta. Por que isso acontece? Porque, na verdade, quando a gente está no deserto, por exemplo, o ar próximo da Terra é um ar muito quente. Então, conforme esse raio de luz vem se aproximando, ele vai encontrando camadas de ar cada vez mais quentes. Essas camadas de ar cada vez mais quentes, na verdade, se comportam como se fossem meios diferentes. Então, o ar mais aquecido tem aquele índice do qual eu falei, índice de refringência, diferente do ar mais frio. Então, o ar vem sendo refratado, depois chega num ângulo crítico, reflexão total, refratado, vem para os nossos olhos. Então, vamos ver como é que isso funciona em termos de uma imagem. Vamos pensar aqui nesse carrinho, né? Então, como é que a pessoa enxergaria esse carrinho se esse carrinho estivesse no deserto? Percebam que lá da cabeça do motorista vem a informação direto para os nossos olhos. Depois tem uma situação em que esse raio vai abaixando naquela situação de que ele faz um caminho curvo e não um caminho reto e também chega nos nossos olhos, então essa informação chega de duas formas diferentes. Mas o nosso cérebro, ele interpreta esse segundo raio como se o fulano do carrinho tivesse uma situação exatamente oposta, invertida. E aí o nosso cérebro enxerga carrinho para cima, carrinho para baixo. Mas não é o carrinho que a pessoa enxerga no deserto, que ela enxerga é a ideia de uma poça de água que se materializa no cérebro das pessoas, porque ela imagina ou ela percebe aquela imagem como uma imagem refletida daquele ar que tem refringência ou que está muito quente próximo à superfície da areia. Bom, tem uma outra situação que é mais grotesca, né, que também aparece o tal do navio fantasma. Então, o navio fantasma, será que ele se dá porque os piratas dos desenhos ou porque os marinheiros estão sempre muito bêbados? Não, nada disso, né? Então, na verdade, o navio fantasma nada mais é que o mesmo fenômeno de miragem, só que visto ao contrário.
Quando a gente está num navio, na verdade a temperatura está mais fresquinha próxima da água e conforme o ar sobe, ele aquece. Então é exatamente o mesmo fenômeno, só que visto ao contrário, né? A imagem do raio curvo vem de cima e a imagem reta vem de baixo, e é justamente esse raio curvo que faz o nosso cérebro pensar que o navio está invertido lá, voando ou navegando de ponta cabeça nas nuvens. Ok, agora que você já sabe tudo sobre miragem, não se deixe enganar. Até mais, curta o nosso canal.